Eu queria convidá-los para que vocês abram suas Bíblias no livro de Jó. Jó, capítulo 19. Jó não é tão difícil de achar, né? Ele é vizinho dos Salmos aí, né? Livro de Jó, capítulo 19. Vou fazer a leitura dos versículos 23 a 27. Jó, capítulo 19, 23 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fosse grandes em livro, que como pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. Senhor nosso Deus, Pai amado, Tua palavra é muito preciosa para as nossas vidas. Obrigado porque nós temos essa liberdade de ler a Tua palavra, de meditar nela, de estudar, e de entender e aprender aquilo que o Senhor deseja falar para os nossos corações. Nesta hora eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra nas nossas vidas. Que nosso coração fique atento, Senhor, para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: existe uma certeza, o meu Redentor vive. Existe uma certeza, o meu Redentor vive. Queria fazer uma pergunta para você. Como que você se sente frente às tempestades que caem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família? O que acontece com o teu coração, com os teus sentimentos, quando um dilúvio invade o teu quintal? Quando as águas invadem a tua casa e a água chega até o teu peito? Como que você se sente? Como entender o furor dos acontecimentos que de vez em quando se abate sobre as nossas vidas, que cai sobre a nossa cabeça, cai na nossa família? Como suportar esses acontecimentos que vêm para as nossas vidas de vez em quando? Como passar por eles, suportá-los sem questionamentos, sem deixar que a nossa fé seja abalada, seja estremecida? É muito difícil, irmãos, passar por acontecimentos desse jeito, desse tamanho, sem a gente se sentir abalado. E na nossa caminhada, no jeito que a gente caminha no dia a dia, nós estamos sujeitos a acontecimentos desse tipo. Vez por outra, essas coisas acontecem com a nossa vida. Em menores ou maiores tamanhos, dificuldades, essas coisas vão acontecendo conosco. E muitas vezes a gente fica estarrecido, assustado, amedrontado diante de acontecimentos desse tipo. Irmãos, a vida de Jó é um exemplo para a nossa vida, mas ao mesmo tempo é um desafio para a gente entender
como que a gente se porta diante do sofrimento, diante das tempestades, diante das coisas que acontecem com a nossa vida. Que jeito que a gente suporta essas coisas sem vacilar, sem deixar que a fé vá lá para o chão, que a gente perca os propósitos de Deus para a vida da gente e que a gente deixe a fé ficar totalmente abalada. A nossa relação do Senhor fica estremecida e a nossa caminhada com Jesus é abalada por causa desses acontecimentos. Eu queria, então, tirar algumas lições desse texto para a nossa vida nessa noite. Primeiro ensinamento aqui do texto que eu queria tirar para nós é que Jó era uma pessoa íntegra diante de Deus. Mas a calamidade chegou até a vida dele. Quando a gente lê o primeiro versículo do livro de Jó, você vai encontrar alguma explicação quem era Jó. E a palavra de Deus diz o seguinte: Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa é a explicação que o livro de Jó traz a respeito desse personagem lá do Velho Testamento. E quando a gente lê o texto bíblico, a gente vê que o próprio Senhor, o próprio Deus, ele tinha uma opinião a respeito de Jó muito valiosa. Jó tinha uma boa avaliação diante de Deus. Olha só o que Deus disse a respeito de Jó. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso está lá em Jó, capítulo 1, versículo 8. A vida de Jó, a conduta de Jó, é um exemplo para as nossas vidas, irmãos. O Jó era tão sério com Deus, com as coisas que ele fazia, que ele tinha muitos filhos. E quando os seus filhos se reuniam para festejarem, para fazerem uma festa, para comemorarem um aniversário, para fazerem qualquer coisa juntos, ele tinha a preocupação, depois de ter passado a festa, ele chamava os seus filhos para perto dele, e ele os santificava. Ele se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. Pode ser que tivesse acontecido o seguinte: algum deles tivesse excedido e tivesse pecado contra Deus. Então ele tomava essa preocupação de apresentar seus filhos para Deus e trazê-los diante de Deus para que eles acertassem a sua vida com Deus. Tal era a preocupação dele como pai. Ou seja, Jó era uma pessoa realmente séria, íntegra, correta diante de Deus, quanto à sua vida, quanto à vida da sua família. Mas apesar disso tudo que ele fazia, a calamidade chegou na sua casa. Um certo dia, seus filhos, veio uma grande ventania e a casa desabou sobre a vida dos seus filhos. Eles morreram. Todos os seus filhos morreram. Além disso, logo depois, os seus bens foram saqueados por inimigos e caiu fogo do céu e eliminou parte do seu rebanho. E além do mais, ele ficou doente. Seu corpo se encheu de feridas, de tumores malignos. E desde a planta do seu pé até a sua cabeça, o seu corpo ficou cheio de tumores. Está registrado lá em Jó capítulo 2, versículo 7. Como você estaria, como você se sentiria diante de uma desgraça tão grande como acontecido na vida de Jó? Quando alguma coisa acontece com a tua vida, um problema, uma luta grande, uma dificuldade, como você se sente?
Na vida de Jó não sobrou nada. Ele perdeu os filhos, ele perdeu seus bens, ele perdeu a sua saúde. A única coisa que sobrou para ele foi a sua vida. Mesmo assim, uma vida sem saúde. O texto bíblico diz que o Jó, por causa das suas feridas, ele pegou um pedaço de cerâmica e ficava se coçando com o pedaço de cerâmica. Tal era a importunação daquela doença dele. Sentado na cinza. E o Jó olhava para o lado, olhava para o outro, ele não tinha mais nada, tinha perdido tudo. A única coisa que ele tinha sobrado a esposa. Mas a esposa não tinha sido uma boa ajuda para ele. A esposa chegou para ele e falou o seguinte: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Esse foi o conselho da sua esposa para ele. Ou seja, Jó não tinha ninguém. Mas uma coisa interessante, irmãos, o Jó, ele não perdeu a sua fé, ele não perdeu a sua integridade. Lá em Jó capítulo 1, versículo 2, fala assim: mas em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Independente, irmãos, da nossa relação com Deus, independente do jeito que você é para com Deus, se você é uma pessoa reta, se você procura levar as coisas de Deus corretamente na sua vida, se você leva a sério os ensinamentos de Deus para a tua vida, para a vida da tua família, eu queria dizer para você que, infelizmente, nós não estamos isentos de acontecer tempestades na nossa vida. Elas acontecem. Elas podem vir. E a gente tem que fazer o trabalho nosso para não deixar, como Jó fez, que essas coisas não abalassem a sua fé, que essas coisas não jogassem a sua fé no chão, que essas coisas não destruíssem a sua fé. E muitas vezes, quando nós somos atingidos por essas coisas, a gente muitas vezes entra num terreno de desânimos, de querer entregar os pontos, de abandonar tudo. Mas não é isso que Deus espera de nós. E a gente precisa entender que, apesar dessas coisas todas, Deus continua conosco. Deus continua nos amparando, Deus continua cuidando, Deus continua trazendo a sua graça sobre as nossas vidas, embora a gente nem perceba. A palavra de Deus lá em Mateus 28, versículo 20, diz o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não nos abandona, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das grandes lutas que nós passamos. Talvez tem irmãos aqui passando por grandes lutas. Talvez tenha irmãos aqui passando por tempestades na sua vida. Coisas que vieram, começaram a acontecer na sua casa, na sua família, no seu lar. E as coisas parecem que não acabam, não tem fim. Mas eu queria dizer para você, Deus está contigo. Apesar das dificuldades, das lutas, dos problemas que se avolumam tanto sobre a tua vida, Deus está presente. Deus está tomando conta da tua vida. Mas há uma segunda lição que eu queria tirar aqui para nós do texto. Apesar das circunstâncias, Jó não vacilou na sua fé. Apesar das circunstâncias, Jó não vacilou na sua fé. Irmãos, quando nós enfrentamos as grandes lutas, as grandes tempestades na nossa vida, algumas coisas acontecem com os nossos sentimentos. Alguns sentimentos invadem a nossa vida, o nosso coração. Às vezes é tristeza, frustração, decepção, incertezas com os acontecimentos, com aquilo que vai acontecer,
falta de coragem de enfrentar aquilo tudo, mas principalmente falta de fé. Falta de fé. E isso é uma coisa difícil, é uma coisa terrível, uma coisa que nós temos que sempre nos posicionar. Nós não podemos deixar que esses acontecimentos nos abatam a ponto de derrubar a nossa fé, de vencer a nossa fé, de jogar a nossa fé no chão. A fé que nos ajuda a continuar na caminhada, a buscar em Deus a ajuda de Deus para as nossas vidas. Quando nós perdemos a fé, nós perdemos o nosso chão. Nós perdemos a nossa capacidade de acreditar, de saber que nós temos um Deus que continua cuidando da gente, apesar dos acontecimentos, apesar das circunstâncias. Irmãos, Jó, no meio do seu sofrimento, e olha que quando ele estava ali, sofrendo com as suas chagas, com as suas doenças, chegaram ali uns amigos para tentar ajudá-los. Os amigos vieram tentar consolá-lo, mas as palavras dos amigos não consolaram Jó, porque esses amigos acabaram trazendo mais preocupação para a cabeça do Jó, para o coração de Jó, porque eles começaram a achar que Jó estava sofrendo por causa de pecado. E Jó falava, não pequei, não fiz nada de errado, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não fiz nada de errado, eu não pequei contra Deus. No meio desse sofrimento todo, no meio dessas palavras não consoladoras dos amigos, depois de ver tantas coisas à sua volta, quando ele olhava pelos lados, ele não via mais os seus filhos, não via mais os seus bens, não via mais nada, tinha perdido tudo, perdido tudo. E no meio desse sofrimento todo, o Jó, ele dá um brado, ele dá um grito, ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive. Essa foi a palavra de fé de Jó. Nas angústias, nas aflições, no meio das tempestades, no meio dos desertos que muitas vezes nós estamos caminhando e nós estamos passando na nossa vida. Nós temos que nos lembrar dessa expressão, dessa palavra, desse anseio de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Nós não podemos perder a fé. Nós precisamos continuar caminhando. As coisas vêm, nos abatem, vêm sobre as nossas vidas, mas elas vão embora. Uma hora elas passam. Isso não significa que para o resto da vida a gente não vai ter problema. Virão outros problemas. Mas existe uma certeza. Deus continua cuidando das nossas vidas. Irmãos, nós não estamos sozinhos na nossa luta. Lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim, por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortaleço, eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. É a promessa de Deus para mim e para você. É a promessa de Deus para você que está passando por uma luta agora. Deus está te ajudando. Ele fala para você não temer, para você continuar confiando nele, para você não ter medo, que ele vai fortalecer você, que ele vai te ajudar, que ele vai sustentar você com a mão dele. Mas há uma terceira lição aqui que eu queria compartilhar contigo. É que Jó coloca toda a sua esperança em Deus. Em Deus. O que esperar desta vida, de uma vida como Jó, onde tudo isso aconteceu com ele? Perdeu tudo. Perdeu família, perdeu bens, perdeu suas riquezas,
perdeu a saúde, perdeu tudo. Perdeu até o respeito. Porque se você ler lá no texto de Jó, você vai ver que ele diz no texto que até as crianças zombavam dele. Ele diz lá no texto que os seus parentes o abandonaram. Ele estava só, ele estava sozinho. Continuava lá sentado, nas cinzas, se coçando lá com o caco de cerâmica. Será que dá para esperar alguma coisa da vida? No entanto, existia ainda uma chama no coração de Jó. Apesar de toda a luta, de todo o sofrimento de Jó, havia uma chama no seu coração. E é o que ele fala nesse texto que nós lemos. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará sobre a terra. E depois, revestido esse meu corpo com a minha pele, eu na minha carne, eu verei a Deus. Eu verei com os meus olhos mesmo, não outros olhos. E ele diz que o coração dele até se desfalecia só de pensar nisso. Já fala isso. Só de pensar nisso o meu coração desfalece. O que ele quer dizer com isso? Eu sinto saudade de Deus. Eu sinto saudade das bênçãos de Deus na minha vida. Eu sinto saudade de quando eu era feliz com todos os meus filhos, com todos os meus bens. E agora eu tenho, tudo isso foi tirado de mim. E eu sinto saudade disso. Irmãos, lá no Salmo 84, o salmista, no versículo 2, diz o seguinte: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Qual é o nosso anseio por Deus? O Jó, diante de tudo isso que ele estava passando, ele ainda ansiava pela presença de Deus. Ele queria Deus na vida dele. Ele queria a presença do Redentor que ia se levantar. Ele sabia que isso tudo ia passar uma hora. E Deus ia se levantar. Irmãos, os dias são difíceis. Vivemos dias muito difíceis, muitas lutas, muitas dificuldades. E a nossa esperança tem que estar colocada no Senhor. Às vezes a gente se assusta com as coisas que acontecem. Cada vez que a gente ouve rádio, vê televisão, vê noticiário, a gente se espanta. Em que caminho que o mundo está indo? E a gente fica às vezes perguntando, onde isso vai parar? Onde vai chegar? E eu fico pensando como os meus netos vão enfrentar o mundo no tempo deles. Mais lá na frente, daqui 15, 20 anos. Tempos difíceis. Mas qual é a nossa esperança? A nossa esperança é o Senhor. O Jó, mesmo diante de uma situação tão lamentável na sua vida, de tão grande infortúnio, ele continuava esperando no Senhor. Ele ficava esperando o Redentor dele, que ainda viria. A palavra de Deus fala que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso socorro em tempo de angústia. Só o Senhor pode nos conduzir em triunfo diante das tempestades. O Salmo 40 fala assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. O Senhor é meu amparo, é o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Meu irmão, minha irmã, em quem você tem colocado a sua esperança? Diante de tudo que acontece na tua vida, diante dos problemas que você enfrenta, diante das tempestades, das lutas, dos problemas que são grandes, em quem você tem colocado a tua esperança?
Eu sempre, quando eu falo de esperança, eu lembro de um banco de jardim, né? De um banco de jardim, lá de Bebedouro, da minha cidade, quando eu era garoto, né? O pastor fala de Botucatu, eu falo de Bebedouro, né? E lá na cidade, na praça da cidade, tinha um banco que acho que tinha sido doado por uma igreja, né? E nesse banco tinha uma frase, né? Eu nunca me esqueço dessa frase. Jesus é a única esperança. Jesus é a única esperança. Jó entendeu isso. Jó compreendeu, diante da situação tão terrível que ele estava passando, ele compreendeu que Deus era a sua única esperança. Eu queria dizer para você, quando você passar por essas lutas, essas dificuldades, ou de repente a luta que você está passando, dê esse alto brado, esse grito que Jó deu. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu queria te convidar para você repetir comigo isso, para que a gente aprenda a dizer isso, e que você fale isso quando você estiver precisando. Vamos lá? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Não se esqueça disso. Nosso Redentor vive, está sempre pronto a nos abençoar. Vamos abaixar nossas cabeças, eu queria estar orando. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é tão preciosa. Obrigado, Senhor, pela vida do Jó, Senhor. Ele ensina tanta coisa para a gente. Ele ensina a ter esperança no Senhor, apesar das circunstâncias. E tantas vezes nós nos sentimos cercados, invadidos por tantas coisas, e essas coisas parecem que vão nos sucumbir. Mas nós podemos olhar para o Senhor e dar esse brado na nossa vida, porque eu sei que o meu Redentor vive. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, que sempre está pronto a nos abençoar, a cuidar de nós, a estender a tua mão direita e nos sustentar com a tua graça. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Nós te adoramos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.